Oi, nas semanas passadas eu apresentei aqui umas equações bem complicadas que ninguém entendeu, provavelmente, além de umas pessoas que já conheceram essas equações. Hoje, quinta equação mais maneira de todos os tempos é apresentado aqui e ela é muito simples. Na verdade, ela só é lambda, essa letra aqui, igual H sobre P. P é o momento. O momento é o produto de massa com a velocidade. Qualquer objeto que está em movimento tem um momento diferente de zero. E esse número, H, é uma constante da natureza, que a gente chama a constante de Planck, que é no fundamento da mecânica quântica. E se você pega essa constante muito pequena e divide ela pelo momento de uma partícula, ou de um carro, ou de você acaba com um comprimento de onda. E isso é o comprimento de onda do objeto para o qual você está olhando. Então você não é uma onda, você pensa, mas você tem propriedades ondulatórias. E isso são definidos pela essa equação da mecânica quântica. A mecânica quântica implica que qualquer partícula, qualquer objeto com uma massa, também tem um comprimento de onda. E esse comprimento de onda é o comprimento de onda de De Broglie. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Como sempre, eu começo com o contexto histórico. E para entender o contexto histórico do comprimento de onda de De Broglie, a gente deve começar com o século XVII. No início do Iluminismo, quando Newton desenvolveu o cálculo que depois vai fazer possível essa explosão de conhecimento da física que seguiu, dois físicos muito importantes discutiram o que pode ser a natureza da luz. Isaac Newton, o famoso Isaac Newton, pensava que a luz é feita de partículas, mas Christian Huygens, ele era holandês e os holandeses eles têm umas pronúncias absolutamente impossíveis, também para um alemão, mas é algo assim, Huygens. Ele pensava que a luz provavelmente é feita de ondas. Então, a luz é uma onda e a luz é uma partícula. Ninguém sabia o que é, mas os dois tinham essa discussão. Ondas e partículas são coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você olha para as ondas que você cria quando você joga uma pedra dentro de um lago, você consegue ver que eles se espalham para todas as direções. E essas ondas, eles são excitações da superfície de água. E isso significa que uma onda carrega energia. Isso não deve surpreender ninguém. Por exemplo, ondas de som também carregam energia, porque assim eles conseguem fazer o seu tímpano vibrar e por isso você é capaz de escutar algo. Ondas, obviamente, carregam energia. Mas ondas não carregam um momento, pelo menos não trivialmente. Um momento, só coisas têm que ter uma massa. Uma onda é uma excitação de algo. Por exemplo, ondas de som são excitações ondulatórias aqui no gás que está em volta da gente. Ondas de água são excitações da superfície de água. Mas agora, nessa época, ninguém sabia se a luz é uma partícula com um momento ou se a luz é, na verdade, uma onda sem um momento. Na verdade, já começou no século XVIII que tinha mais e mais indicações para que a natureza da luz é, na verdade, que é uma onda.
Mas a pessoa que realmente mostrou isso foi Thomas Young, um inglês, também na Universidade de Cambridge, como Newton, mas um outro colégio. Newton era no Trinity College e Thomas Young no Emmanuel College. E ele desenvolveu lá o experimento famoso de fenda dupla. O experimento da fenda dupla funciona na seguinte maneira. Imagina que você tem uma placa com essas fendas gêmeas. E agora, olhando para isso aqui, você consegue ver dois exemplos. Se do lado da esquerda aqui chega uma onda e esses semicírculos que vocês conseguem ver, eles simbolizam uma onda. O que vai se formar depois numa tela vai ser o que a gente chama na física padrão de interferência. Mas se são simplesmente partículas que passam por essas fendas, você simplesmente vai ver dois picos, dois sinais, porque nessa vez você não vai ter padrão de interferência. Então foi esse experimento aqui que fez a grande diferença. Thomas Young desenvolveu esse experimento com ondas de água, porque lá no colégio de Emmanuel eles têm patos e muita água, então ele conseguiu observar esses patos e assim ele tinha a ideia de fazer esse experimento com luz. E se a luz é uma onda, ele vai ver atrás padrão de interferência, mas se a luz é uma partícula, ele vai ver simplesmente dois picos. E ele fez esse experimento e descobriu a luz é uma onda. Isso era em 1801 ou 1803, dependendo de qual momento de publicação você conta, mas bem no início do século XIX. E começou a pergunta de se luz for uma onda ou uma partícula, acabou. Uns 60 anos depois, Maxwell até conseguiu mostrar qual tipo de onda é a luz, uma onda eletromagnética. E isso foi basicamente essa história. Todo mundo pensava que agora a pergunta de qual é a natureza da luz é resolvida. A luz é uma onda eletromagnética, que foi entendido teoricamente e no experimento, e as pessoas conseguiram agora trabalhar com isso e desenvolver coisas como, por exemplo, o rádio. Mas existiu outro problema na física, que nessa época ninguém entendeu. E isso era o problema de radiação térmica. Então, essa radiação, esse brilho que vocês conseguem ver em carvão quente, isso a gente chama de radiação térmica. E a radiação térmica, e entender a radiação térmica, significa entender por que ela tem essa cor exatamente. E por que um certo corpo com uma certa temperatura tem essa cor laranja, amarela, vermelho. Isso ainda não foi entendido nem pouco. Isso foi um problema muito grande na física. E agora vocês conseguem ver, isso aqui é luz. Então essas duas coisas, eles são conectadas. A natureza da luz. Então as pessoas tentaram entender esse fenômeno como um fenômeno ondulatório. Mas 100 anos depois do experimento da fenda dupla, em 1900, Max Planck conseguiu resolver o problema da radiação térmica, mas ele só conseguiu resolver isso quando ele assumiu que a luz é feita de partículas e não de ondas. E para ele isso foi um truque matemático. Ele não achou que realmente a luz é uma partícula, porque a questão que a luz é uma onda já foi resolvida 100 anos antes. E no artigo dele, ele falou, agora eu fiz esse truque, mas é uma coisa matemática. Eu também sei que a luz não é feita de partículas. Max Planck não tinha essa coragem, vamos dizer, de começar com algo tão revolucionário e dizer, talvez não é só um truque matemático. Quem fez isso foi Albert Einstein.
Albert Einstein explicou em 1905 o efeito fotoelétrico. E quando ele explicou esse efeito, ele conseguiu explicar esse efeito, que é um efeito que a gente agora não vai discutir aqui. E ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico suponhando que a luz, na verdade, existe em pequenos pacotes de partículas. E com isso ele conseguiu explicar tudo que tem a ver com esse efeito. No mesmo ano, também em 1905, ele desenvolveu a relatividade restrita. O desenvolvimento da relatividade restrita é basicamente que você joga umas equações para resolver um problema que tem a ver com o fato que a velocidade de luz é absoluta. E disso você consegue deduzir um monte de novas propriedades da natureza. E uma dessas consequências foi que uma onda, na verdade, quando você tem uma energia de luz que se propaga, ela também tem um momento. E esse momento é esse aqui. P é o momento, E é a energia e C é a velocidade de luz. Então, luz também agora tem um momento que é a sua energia dividido pela velocidade de luz. E a gente não reparou isso antes porque a velocidade de luz é um valor muito alto e quando você divide por um valor muito alto, você recebe um valor muito pequeno. Com isso ainda não foi feito o truque completo. Para isso precisava uma pessoa da nova geração. Louis-Victor de Broglie, um francês, que em 1924, na sua dissertação, sugeriu que talvez não só a luz é uma onda e uma partícula, como Einstein falou, mas também partículas também são ondas. E isso foi o nascimento da dualidade onda-partícula de matéria. E assim também o início do entendimento de ondas de matéria. Se a gente entendeu isso ainda, eu acho que lá tem bastante espaço para polêmicas. Mas então, pouco tempo depois, coincidencialmente, Clinton Davidson e Lester Hobart Germer, dos Estados Unidos, provaram a existência de ondas de matéria. Num experimento em qual eles botaram um raio de elétrons para uma monocristal de níquel e depois eles mediram os elétrons espalhados e eles conseguiram ver que tem um padrão de interferência porque os átomos num monocristal, eles são ordenados, eles criam uma rede e essa rede faz que você receba esses padrões de interferência. E com isso foi mostrado que, na verdade, toda matéria é também uma onda. E o comprimento de onda que eles mediram foi exatamente o comprimento de onda previsto por de Broglie. E isso foi a história do comprimento de onda de Broglie. Então, como de Broglie deduziu isso? Essa equação que vocês conseguem ver aqui, não dá para ler muito bem quando vocês conseguem me ver, mas essa equação aqui, ela é a equação que eu mencionei da relatividade restrita. E vocês conseguem ver que lá dentro tem esse M0. M0 é a sua massa em repouso. No caso de luz, a luz não tem uma massa em repouso, isso vira zero. E assim você deduz essa relação que eu já tinha mostrado, que o momento é igual à energia dividido pela velocidade de luz. No mesmo tempo, também de Albert Einstein conseguiu ver que a energia de um fóton, de uma partícula de luz, é igual a H vezes F. H é essa constante de Planck que eu mencionei antes e F é a frequência. E a frequência é a mesma coisa como a velocidade de luz dividido pelo comprimento de onda. E foi basicamente disso que de Broglie deduziu essa equação. E a ideia que essa equação é universal e ela não só é válida para fótons, mas também para partículas,
Essa hipótese se chama até hoje a hipótese de de Broglie. A hipótese de Broglie, então, estabelece essa conexão entre o momento e o comprimento de onda para partículas. Lembrem que só partículas têm um momento. Um comprimento de onda, teoricamente, é algo que só ondas têm. Mas agora, de Broglie diz que qualquer coisa que tem um momento, que seria uma partícula, também tem um comprimento de onda. Esse número de Planck, o número de Planck, é H aqui é mais ou menos 6,626 vezes 10 elevado menos 34 joules segundos. Joules segundos não importa agora o que é. O que importa é que vocês conseguem ver na equação aqui, H sobre P, que quando você tem um momento alto, você tem um comprimento de onda pequeno. Porque se você pega o valor inverso de uma coisa grande, você recebe um lambda pequeno. E se você tem uma massa muito grande, também o seu lambda vai ser muito pequeno. Então, se você agora supõe que você tem um objeto de 1 kg, esse objeto teria que ir com uma velocidade tão pequena que você não consegue ver o comprimento de onda, porque o comprimento de uma onda seria minúsculo. O comprimento de onda de você é menor do que o diâmetro de um núcleo de átomo. E na verdade não é só um pouquinho menor. Da sua perspectiva, o núcleo de um átomo é muito pequeno. Mas se você tivesse o tamanho de um núcleo de um átomo, o seu comprimento de onda, que a gente calcularia antes, teria o tamanho de um núcleo de um átomo da perspectiva de um núcleo de um átomo. Então, isso é tão pequeno, nada afeta isso. Além disso, o seu comprimento de onda muda o tempo todo, dependendo da sua velocidade. Na verdade, você tem vários comprimentos de onda, porque você é feito de partes que tem um momento. Mas isso agora nem vamos discutir demais. Vocês conseguem ver que o seu comprimento de onda é inacreditavelmente pequeno. E para você, por exemplo, fazer um experimento de fenda dupla com você, a fenda dupla teria que ter pelo menos o tamanho de você. Então, para você, você precisa de uma fenda do tamanho de uma porta. Então, para ver um efeito, o seu comprimento de onda teria que ter mais ou menos o mesmo tamanho como a porta. Mas para isso, você teria que andar tão devagar, ter um momento tão devagar, que até o fim do universo, você não poderia andar 1 metro. Então, vocês conseguem ver, isso é impossível. Por isso, os efeitos ondulatórios de objetos macroscópicos não ficam aparentes para nós. Mas isso não significa que a gente não tem esses efeitos. Na verdade, a gente tem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a herança, sobre o impacto histórico da hipótese de Broglie e da relação que ele deduziu. Porque era essa relação, eu tinha mencionado isso no vídeo da equação de Schrödinger, eu tinha mencionado que a relação de Broglie foi o que inspirou Schrödinger para desenvolver a sua equação de onda. E por isso a gente sabe tanto da mecânica quântica. Mas hoje em dia também as pessoas fazem experimentos, então, com moléculas grandes. Porque a gente sabe que a gente tem um comprimento de onda, então a gente gostaria de medir esse experimento de onda. E por isso tem experimentos de interferência quânticas com moléculas grandes. Por exemplo, C60. A gente chama essas moléculas de fullerenos, né? Então, lembrem que o primeiro experimento onde foi mostrado que a relação de Broglie está certo foi feito com elétrons. Elétrons são muito menores do que átomos. Claro,
tem que ser muito menor do que átomos, porque átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Agora, obviamente, elétrons são ainda menor em comparação com moléculas. E uma molécula especificamente grande é o C60. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram experimentos de interferência com essa molécula C60 e mostraram que essa molécula também tem propriedades ondulatórias. Subsequentemente, outros grupos, nesse caso é o grupo do Markus Arndt, que antigamente era um aluno de Anton Zeilinger, que ganhou um prêmio Nobel também, eles fizeram experimentos agora com moléculas orgânicas. Isso é algo extremamente interessante, porque pensem sobre isso. Vocês são orgânicos e vocês são associados com propriedades de partículas. A gente nem sabe o que significa isso para a nossa consciência quando a gente está num estado ondulatório. E assim, obviamente, existe um certo interesse em fazer experimentos de interferência quântica, por exemplo, em um dia com bactérias. Mas antes disso, eles fizeram com essas moléculas orgânicas. E no painel A, vocês conseguem ver o fullereno. E agora vocês conseguem ver quanto mais essas outras moléculas são maiores. E eles ainda conseguiram mostrar efeitos de interferência. Então isso é algo absolutamente maravilhoso. A gente hoje em dia sabe que tudo tem propriedades ondulatórias. Coisas com massas muito grandes como a gente nunca vão mostrar efeitos quânticos. É impossível. Porque o nosso comprimento de onda é tão pequeno, tão minúsculo, e a gente não consegue fazer nenhum experimento se movendo com velocidades que seriam necessárias para mostrar propriedades ondulatórias. Mas a gente está perto de fazer isso já com objetos maiores do que só elétrons ou átomos. E um dia a gente talvez vai conseguir fazer isso com bactérias. Além disso, é muito desafiador fazer isso. Talvez é um pouco duvidoso. Eu não sei qual é a massa da bactéria ou do vírus mais leve que tem. Mas tá bom, é isso. Agora vocês sabem da relação de De Broglie. A quinta mais maneira equação da física, pelo menos na minha opinião. Então, se vocês querem saber qual vai ser a quarta mais maneira equação, eu sugiro que vocês assinem no meu canal, se vocês ainda não fizeram isso. E a gente vai se ver na semana que vem para ver a quarta melhor fórmula. E com isso eu digo até a próxima.